Durante o golpe militar ocorrido no Níger, várias foram as demandas e as manifestações contra a presença de algumas dessas potências europeias na África, em especial a França, e com gritos de guerra, dizendo fora a França, fora a interferência econômica que explora, por exemplo, o urânio e o cobalto desses países, percebemos que a demanda por uma luta histórica de emancipação, uma luta histórica de expulsão das sequelas do colonialismo, que nós chamamos de decolonialidade. Observe, expulsão das sequelas do colonialismo, que nós chamamos de luta decolonial, a decolonialidade, que nada mais é do que acabar ou combater com as consequências do colonialismo na África. Uma delas, o racismo, a discriminação social, a desigualdade econômica e a exploração que esse continente sofre até hoje. Além disso, é importante lembrar que lá na Conferência de Berlim, lá no momento que ocorreu a partilha da África, foram criadas fronteiras artificiais. E nessas fronteiras, eles simplesmente ignoraram as diferenças culturais dos povos e muitas vezes colocaram no mesmo território povos historicamente rivais. Sem falar que alguns desses povos eram usados como instrumento de dominação para dominar outros povos. O resultado disso são os conflitos que nós assistimos até hoje, e é muito preocupante a situação que se desenrola. A geopolítica e a história andam juntos. Então, vamos listar então quais as razões da Primeira Guerra. Primeiro, o imperialismo, com destaque para a questão marroquina. Segundo, o revanchismo francês causado pela derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Terceiro, as rivalidades anglo-germânicas. Quarto, os sentimentos nacionalistas, com destaque para o pan-germanismo e o pan-eslavismo. E quinto, a questão balcânica, que resultou no assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. É bem verdade que a guerra teve uma escala industrial porque envolvia em sua grande parte potências industriais. E por conta disso, o altíssimo grau de mortandade, a tragédia, a destruição, a utilização de grandes tecnologias provocará não só enormes perdas humanas, como também traumas, que levará a Europa Ocidental a aprofundar o seu sentimento de mal-estar do século, a alimentar sentimentos de frustração, ressentimentos e até mesmo dúvida em relação ao racionalismo. Essa decepção com o mundo irá se transformar em ódio. E como diria uma citação de um desenho, de um anime que talvez vocês gostem, Berserker, o ódio é o lugar para onde os homens vão quando eles não conseguem lidar com a dor. É muito por conta das frustrações e dos equívocos deixados pela Primeira Guerra Mundial, que foram piorados com o Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha como se ela tivesse sido a única culpada, que nós teremos o alimento e a substância para a produção de movimentos tão terríveis como o fascismo e o nazismo. O Trotsky defendia que a União Soviética deveria aproveitar a fragilidade do capitalismo e promover uma revolução permanente, ou seja, expandir a revolução socialista para o mundo ocidental. Já o Stalin, muito mais pragmático, acreditava que não dava para expandir a revolução para outros países se ela nem havia se consolidado na União Soviética. E por mais que esse desejo de levar o socialismo ao mundo fosse real, ele não poderia ser aplicado naquele momento. Stalin vence e, a partir do momento que ele chega ao poder, ele dá início a várias práticas políticas e econômicas. Economicamente, estabelece os planos quinquenais, que vai modernizar a Rússia e fazer com que ela saísse de uma condição extremamente terrível e agrária para se tornar uma potência econômica. Lembre-se que em 1953, a União Soviética já estava promovendo o seu programa espacial e já tinha um dos exércitos mais poderosos do planeta, além de ser um país industrializado, com indústrias de base bem desenvolvidas e também com indústrias de bens de consumo. No entanto, politicamente, o governo stalinista vai ser marcado por uma violentíssima repressão, por perseguições, prisões, campos de concentração e assassinatos. E desses assassinatos, o próprio Trotsky acabou sendo vítima. Ao contrário do que teimam em afirmar certos intérpretes, não é possível surpreender uma relação de antagonismo necessária entre cangaceiro e coronel, tendo prosperado, isto sim, uma tradição de simbiose entre essas duas figuras, representada por gestos de constante auxílio recíproco, porque assim lhes apontava a conveniência.
Frederico Pernambucano Melo, na obra Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil. É importante ressaltar que, apesar da participação das mulheres no cangaço, essas pessoas, esses sujeitos, não tinham poder de voz, nem poder de liderança. E o papel de Maria Bonita se submetia à figura de outros homens, especificamente Lampião. É claro que ela não estava subordinada aos homens de Lampião por causa da proteção de Lampião. Mas outras cangaceiras que eventualmente participavam do cangaço, elas não tinham poder de voto que fosse capaz de superar a opinião de um cangaceiro. Não era uma organização democrática, não era uma organização socialista, era um grupo de pessoas que se reuniam para sobreviver, utilizando como principal ferramenta a violência. Claro, a história do Brasil é uma história de muita luta da população contra o autoritarismo presente, marcante e constante nas instituições brasileiras e nas instituições coloniais. Arrisco dizer que esse autoritarismo é herdeiro dessa colonização e herdeiro de uma estrutura escravista que, apesar de ser abolida com a Constituição, com a Lei Áurea em 88, ela ainda se mantém no campo da cultura. E é por isso que é necessário que nós assumamos uma postura antirracista, uma postura democrática, para cada vez mais fortalecer as nossas instituições democratizantes e garantir ao nosso país medidas que prevaleçam a cidadania e a democracia. E se nós olharmos pela própria Al-Qaeda, a Al-Qaeda se sente como um braço armado de uma luta internacional de muçulmanos contra a comunidade ocidental. Paulo, mas isso é mentira. Eu sei que é mentira. Mas quando você está mergulhado num cenário de pobreza, miséria, violência, muitas vezes provocada por intervenções estrangeiras, como aconteceu na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque, como aconteceu na Guerra Civil da Síria, é muito comum que esses indivíduos estejam suscetíveis a processos de radicalização. Pois é, meus caros, como diria uma certa citação, uma certa frase, o ódio acaba sendo o caminho para aqueles que não conseguem lidar com a dor, e principalmente para aqueles que não compreendem a dor. A ideologia criada lá pela Irmandade Muçulmana acaba sendo o norteador para a radicalização desses grupos, que veem na radicalização uma forma de luta por independência. Infelizmente, uma luta que enxerga a violência como legítima e, desse modo, acaba trazendo mais violência. O resultado é que a violência perpetrada por potências ocidentais e pelo Estado de Israel forma grupos, e esses grupos se valem dessa violência para radicalizar o seu discurso e trazer cada vez mais novos adeptos. É a partir do século XX que esse tipo de proposta nacional começa a ser criticado, questionado. E isso vai chegar ao ápice a partir da década de 20 e 30, quando nós temos ali a Semana de Arte Moderna de 1922. Naquele momento, com um movimento cultural conhecido como antropofagia cultural, do Oswald de Andrade, começava-se a propor uma nova ideia de Brasil, uma nova ideologia a respeito da nossa nacionalidade, do nosso nacionalismo. Uma ideologia que atendesse não apenas o segmento branco europeu, mas principalmente o segmento da diversidade e da miscigenação. E olha, essa maneira de pensar vai estar atrelada a outros pensadores, como por exemplo Gilberto Freire. Claro que Gilberto Freire tem as suas problemáticas, mas isso não é o objetivo de se discutir hoje. A gente vai discutir isso em outro vídeo, em outra oportunidade. De saída, é preciso que você entenda que nação, conjunto de indivíduos que se reconhecem culturalmente por inúmeros objetos de cultura. Nacionalismo, uma ideologia construída para representar uma nação. Cuidado, porque muitas vezes foi exatamente a exacerbação, o enaltecimento, o fortalecimento, o exagero desse sentimento nacionalista que nos levou a episódios muito tristes da história da humanidade, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e movimentos de extrema-direita que foram responsáveis também pela Segunda Guerra. É como diz o ditado, né? Sorte no jogo, azar no amor. No caso, Napoleão nem teve sorte no jogo, nem teve sorte no amor, e nas guerras também não foi tão assim. Enfim, ele acabou perdendo, né? Mas perde na vida e ganha na história. Fica aí a memória do Napoleão, que além de tudo isso ainda teve aquela cena clássica
de ter pego a coroa e coroado a si próprio. Isso tem um gesto simbólico fabuloso. Mas é importante lembrar que esse gesto faz parte das famosas relações de poder, que para que sejam estabelecidas precisam de 3 coisinhas. E quais são elas? Reconhecimento, rituais e, é claro, narrativa. E Napoleão vai se autocoroar exatamente porque ele precisava do reconhecimento. A coroação por si própria é um ritual. E a pintura do Jacques Louis David é a narrativa que buscava brindar, que buscava laurear esse ritual. E por que Napoleão precisava de reconhecimento? Cara, a França tinha acabado de derrubar uma monarquia. Napoleão precisava mostrar para o povo que ele tinha sido coroado não pela tradição e não por vontade religiosa, mas sim pelos esforços e pelo desejo do povo. Ele seria um homem que representaria a nação francesa.